Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem? Vocês estão bem? Até que a igreja está cheia, né? Pensei que muitos não viajaram, né? Alguns viajaram, mas a maioria. E nós somos gratos ao Senhor pela sua vida nesse lugar. Como o pastor Cássio falou, eu sei que Deus vai fazer grandes coisas, mas não por causa de mim. É por causa da palavra, por causa da unção. Eu creio nessa unção fluindo nesse lugar. Eu sei que Deus já veio antes que nós chegássemos aqui, Ele já estava. Ele já veio por causa de você. E eu creio que tem uma unção nesse lugar, tem uma unção de cura nesse lugar, tem uma unção de transformação de vida, transformação de mente. Eu creio que você vai ser transformado nessa manhã. Você vai sair daqui melhor do que você entrou, por causa da unção do Senhor que está nesse lugar. Deus não brincou de vir aqui, Ele veio aqui por causa de você. E você levará daqui nessa manhã tudo aquilo que você precisa para ter a sua vida mudada, para ter a sua vida transformada por causa da unção dessa palavra. Não é por causa dos pastores, não é por causa dos líderes, não é por causa do pregador, mas é por causa da palavra, por causa da unção. Essa palavra que é viva, essa palavra que é eficaz, essa palavra que é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, essa palavra que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e que é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Eu creio que essa palavra vai penetrar no seu coração nessa manhã. Aliás, eu creio que ela já está penetrando. Eu creio que, ainda que você não perceba, Deus já está fazendo algo na sua vida. Coisas que você nem acreditava que pudesse acontecer, Deus já está movendo. Deus já está tratando aí. Se você fechar os seus olhos, eu te convido a fechar os teus olhos, e pela fé você começa a ver Deus tratando coisas na sua vida. Vai lembrando de coisas que você precisa de mudança. Vai lembrando de coisas que você tem pedido ao Senhor e que você não tem visto ainda o resultado, mas vai vendo Deus tratando. Vai vendo a palavra penetrando até a divisão da alma e do seu espírito. Vai vendo, Deus está tratando, Deus está fazendo. A palavra diz que desde a antiguidade não se vê um Deus como o nosso Deus, que trabalha em favor do seu povo. Deus trabalha até hoje ao nosso favor. Ele está trabalhando na sua vida. Glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor se você crê. Aleluias. Aleluias. Glórias a Deus. Tem uma unção de cura nesse lugar. Cura no seu corpo, cura na sua alma, na sua mente. Eu creio. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Jesus. Essa água é minha, né? Se não fosse também, já era. É minha mesmo. Agora eu que estou aqui, a água é minha. Queridos, nós vamos falar nessa manhã sobre o poder da aliança. Aleluia, o poder da aliança. A aliança é poderosa. A aliança que não tem fim. Essa aliança que Deus fez conosco. Eu quero dizer para você que você tem uma aliança. Eu quero dizer para você que Jesus fez uma aliança com você. E quando uma aliança acontece, não há mais... as duas partes agora são donos de tudo. Aconteceu uma aliança, e quando Ele fez a aliança conosco, Ele disse: agora, a partir de agora, o que era seu passa a ser meu, e o que é meu passa a ser seu. Eu quero dizer que você é dono de tudo aquilo que é de Jesus. Não é à toa que a Bíblia diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Nós somos herdeiros de tudo aquilo que é do Senhor. Nós estamos no mesmo patamar de Cristo. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos estar nele. Por isso que a Bíblia diz que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo.
Tudo acontece no mundo espiritual em Cristo. Por isso que nós precisamos estar nele. Então nós temos uma aliança com ele, e é sobre essa aliança que eu quero falar, mas eu vou contar uma história para você. Quantos aqui conhecem a história de Davi e Jonatas? Todos conhecem? A Bíblia diz que Davi, depois de ter vencido o gigante, e essa história está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, mas não é esse texto que nós vamos ler. A Bíblia diz que Davi, depois de ter vencido o gigante, as pessoas começaram a exaltar o nome de Davi, e as mulheres cantavam uma música, uma canção, um refrão, que diziam que Saul venceu milhares, mas Davi venceu dezenas de milhares. E a partir dali, Saul começou a ficar com ciúme de Davi e quis matar Davi, porque ele ficou com medo que Davi tomasse o reino. Mas a Bíblia diz que lá no capítulo 18 do primeiro livro de Samuel, a Bíblia começa a descrever a amizade que se formou entre Davi e Jonatas. Uma amizade muito sincera, uma grande amizade entre eles dois. E a Bíblia diz que aquela amizade foi aumentando, mas Saul continuou tentando matar o jovem Davi, que era um líder do exército, que era um general do seu exército. E a Bíblia diz que Jonatas, por diversas vezes, chega ao seu pai e fala: pai, mas o senhor quer matar Davi, por que o senhor quer fazer isso? Ele é um cara bom, ele é um cara leal ao Senhor, e o senhor mesmo assim quer matá-lo. E Davi começou a ficar com medo de morrer. Mas aquela amizade de Jonatas com Davi ajudou Davi a se livrar daquela perseguição de Saul. E no capítulo 20 do primeiro livro de Samuel, diz a Bíblia que eles fizeram uma aliança. Davi e Jonatas, eles fazem uma aliança. No capítulo 20 do primeiro livro de Samuel. E eles dizem o seguinte: Jonatas fala para Davi: se o meu pai e eu morrermos, se eu morrer, seja leal à minha família. Se eu viver, seja leal a mim, haja de bondade para comigo. Mas se eu morrer, seja leal com a minha família, seja leal com o meu povo, com os meus parentes. E ele fez com que Davi confirmasse aquela aliança, e eles fizeram uma aliança. E eu quero dizer que a aliança é poderosa. Quando nós achamos que nada vai acontecer, quando nós achamos que tudo está perdido, o poder da aliança pode nos levar a lugares que nós nem acreditamos. O poder da aliança pode nos levar a fazer coisas que nós nunca imaginamos que fôssemos capazes de fazer. Nós podemos seguir um pouco agora, já no segundo livro de Samuel, no capítulo 4, nós sabemos que a Bíblia diz que Davi, depois ele assumiu o reino de Israel, porque Saul morreu, e Jonatas também morreu. Assim como Jonatas disse para Davi: se eu morrer, prometa ser leal com a minha família. Ele realmente morreu, mas a aliança ficou. O amigo de Davi morreu, mas a aliança permaneceu. Deixa eu dizer uma coisa para você: o nosso amigo Jesus, ele morreu, mas a aliança está de pé. Ele fez uma aliança conosco. Ele morreu, e a Bíblia diz no capítulo 4 do segundo Samuel, no versículo 4, a Bíblia conta um trecho da vida de um menino chamado Mefibosete. Quantos já ouviram falar nele? 1 Samuel capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz que quando a notícia da morte de Saul e Jonatas chegou a notícia, a família de Jonatas, com medo, porque era comum naquela época, quando um novo rei assumia, quando o rei morria e um novo rei assumia, a família do rei anterior era morta. Então era comum aquilo, e no medo de acontecer uma tragédia com a família, e eles fugindo. E diz a Bíblia que uma babá
pega o garoto Jonathan, Mefibosete, de 5 anos, e na fuga, aquele garoto cai e ele fica aleijado. A Bíblia diz que ele fica coxo. Meu pai, o que está acontecendo, gente? Gente, mas vocês estão rindo e eu falei, será que tem alguma coisa diferente em mim aqui? Você olhar para minha roupa. Vamos lá, gente. É porque o pastor Emerson tem aquele microfone aqui, né? Ele não tem esse perigo, né? Graças a Deus, vamos lá. E eu não estava olhando para ali, não. Então a Bíblia diz que a notícia chegou e aí eles fugindo, eu não perdi, não. Eles fugindo, o garoto caiu e ficou coxo, ficou aleijado. Agora me diga uma coisa, aquele menino, ele foi levado para um lugar chamado Lodebar. Lodebar quer dizer lugar do nada, lugar sem pasto, lugar sem vida, lugar sem pão, lugar onde nada acontece, lugar sem perspectiva, lugar do desespero, lugar onde não tem realização. Então, aquele menino não foi criado, ele não nasceu para viver em Lodebar. Aquele garoto era neto de Saul. Aquele garoto era filho do príncipe, era filho de Jonatas. Eu creio que existia uma expectativa em Saul, em Jonatas, talvez Mefibosete ser um futuro rei de Israel. Mas a Bíblia diz que por causa de uma queda, ele saiu daquele lugar onde que ele nasceu para viver. Ele saiu do reino e foi levado para Lodebar, o lugar do nada. O lugar onde nada acontece, o lugar onde não existe perspectiva de vida, o lugar aonde falta tudo. Imagina, ele estava antes da queda no palácio, no reino. Depois da queda ele foi levado para esse lugar. E a vida daquele garoto, toda aquela expectativa que tinham sobre ele, caiu e foi embora. Eu quero dizer uma coisa para você. Nós também não fomos criados para viver no lugar de nada. Nós fomos criados para viver no reino. Nós fomos criados para viver na presença do Rei. Nós fomos criados para crescermos nesse lugar onde tudo acontece, nesse lugar de satisfação, nesse lugar de cura, nesse lugar de milagres, nesse lugar da presença, aonde tudo acontece. Mas uma queda também nos fez irmos para um lugar longe, um lugar distante. Mas a Bíblia diz na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13, a Bíblia diz que Deus nos tirou desse lugar, do nada. Ele nos tirou do império das trevas. Ele foi nesse lugar aonde nada acontecia. Ele foi nesse lugar onde não tínhamos perspectiva. Ele foi nesse lugar onde a nossa cura não era possível. Ele foi nesse lugar aonde nós não tínhamos desejo de fazer nada, mas a Bíblia diz que Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou do lugar do nada e nos levou para o lugar onde tudo acontece. Ele nos levou para esse lugar. E agora eu quero entrar na mensagem, para que você entendesse o que nós vamos ler. Abra a sua Bíblia, no segundo livro de Samuel, no capítulo 9, no versículo 6. Glórias ao Senhor. Nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 8. Veja que Mefibosete caiu, ficou sem os movimentos das pernas, mas existia uma aliança. Amém, queridos? Existe uma aliança. A aliança é poderosa para nos trazer de volta.
existia uma aliança. E a Bíblia começa a dizer no capítulo 9, que Davi, um dia ele estava talvez no seu palácio, e Davi começa a lembrar da sua amizade com Jonatas. E Davi pergunta: existe alguém ainda da família de Saul, para que eu possa agir de bondade com ele, por causa da minha amizade com Jonatas? E Davi foi informado que existia sim um menino, existia sim um homem, um jovem, Mefibosete, que estava lá em Lodebar. E Davi diz: manda buscá-lo, que eu quero ser leal com ele. Manda buscá-lo, que eu quero ser leal com ele. Manda buscá-lo, que eu quero devolver para ele aquilo que é um direito dele. Eu quero dizer uma coisa para você: talvez você foi chamado nessa manhã, talvez você está aqui, você não quisesse vir, talvez você não sabia o que podia acontecer com a sua vida hoje, mas eu quero dizer: o rei mandou te chamar, o rei te convidou e você veio. E você não imagina o que está acontecendo, mas você foi chamado porque o rei tem algo a te entregar nessa manhã. O rei mandou te chamar, e o poder da aliança vai fazer grandes coisas na sua vida. Glória a Deus. No capítulo 9 do segundo livro de Samuel, no versículo 6, diz assim: e vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou, e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por causa de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse, Mefibosete, né? Quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Glória a Deus. Eu sei que nós já estamos quase no meio, mas eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de orar por você. Fique sentado mesmo e feche seus olhos. Deus, eu sei que o Senhor está agindo nessa manhã, como já foi falado, mas eu sei que algumas pessoas precisam sentir agora um toque especial do Senhor. E é por esse toque que eu oro, Senhor. Pai, que essas pessoas que vieram a esse lugar nessa manhã, precisando de uma resposta, precisando de uma intervenção dos céus, eu quero, Pai, te pedir, Pai, que o Teu Espírito possa tocar neles agora, e que eles sintam, Pai, o Senhor falando com eles, dizendo: eu estou aqui, eu te chamei, e você receberá tudo aquilo que você precisa para a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então o Mefibosete está de volta. A aliança, o poder da aliança trouxe ele de volta de Lodebar para a presença do rei, para o reino. Mas você lembra que Mefibosete era neto do rei, ele era filho de Jonatas, ele tinha uma vida real, ele tinha uma vida no reino. Mas depois da queda ele foi levado para um outro lugar, como nós já falamos. E nesse lugar ele aprendeu outras coisas. Ele passou a comer outras comidas. Ele passou a não ter mais ninguém, uma babá que lhe carregasse. Ele passou a se virar. Ele passou a ser motivo de zombaria de alguns. Ele passou a ter que se arrastar, porque não existia estrutura nessa época, não existia nenhuma lei, nenhum órgão que protegesse uma pessoa deficiente. Ele passou a viver exatamente. Lodebar era um lugar que se encaixava na vida de Mefibosete. Aliás, o nome dele quer dizer vergonha. Ele passou a ter vergonha de si mesmo, a ter vergonha da sua situação. E agora o rei chama, manda chamá-lo, manda buscá-lo, para que o rei agisse de bondade com ele.
E o rei disse: eu vou restituir, eu vou devolver para você as terras que eram do seu avô. E você de contínuo vai comer pão à minha mesa. Até aí já está bom demais. Só, queridos, veja o que Mefibosete diz. Quando ele chega, ele se prostra, ele se inclina diante do rei. E o rei diz: não temas, não tenha medo. Então, nesse lugar, veja que Deus nos tirou do império das trevas e nos trouxe de volta para o reino. Mas agora, pelo menos 3 inimigos, 3 gigantes da nossa alma nós precisamos vencer. Nós precisamos vencer pelo menos 3 obstáculos que se colocam à nossa frente, para tentar nos tirar desse lugar que Deus nos colocou. O primeiro deles é o medo. O rei diz: não tenha medo, porque ele estava com medo. Nós temos medo de algumas coisas, nós temos medo de começar algo, nós temos medo de não dar conta, nós temos medo da violência, nós temos medo às vezes temos medo até de Deus. Temos medo de Deus fazer algo conosco por causa das falhas que cometemos. Mas o rei diz para nós: não tenha medo, eu vou ser bondoso com você, por causa da aliança. Então ele precisa vencer esse primeiro gigante. O segundo gigante que ele precisa vencer é o complexo de inferioridade. É ou não é verdade? Ele diz para o rei: quem sou eu para que o Senhor se preocupe com um cão morto como eu? Eu queria abrir um parênteses aqui e falar para você que existe pelo menos 3 tipos de cachorros. Eu não sou especialista, mas pela experiência, a gente vê por aí. O primeiro tipo de cachorro é o cachorro normal. Aquele que tinha na minha casa, que ficava no quintal e comia resto de comida e mordia o filho do vizinho. Aquele que corria atrás do carteiro, aquele cachorro que fica por ali, normal. Um cachorro normal. Não era desse que Mefibosete falava. O segundo cachorro é o cachorro abandonado, cachorro de rua, cachorro que não tem dono, é um cachorro que não tem comida, é um cachorro que não sabe para onde vai. Era desse que ele falava. Um cão abandonado, às vezes até morto mesmo. Um cão que, apesar de vivo, é como se estivesse morto. Um cão que não tem perspectiva. Era desse que ele falava. E o terceiro tipo de cachorro, eu queria que você me perguntasse: qual é, pastor? É o seu. É o seu. Aquele que você dá o mesmo nome do filho de um amigo. E quando está na festinha, em alguma confraternização, você chama o cachorro, o garotinho vem: chamou, titia? Não, eu chamei seu priminho, desculpa, meu filho. É seu primo que eu estou chamando, né? Então, não era esse cachorro que Mefibosete falava. Irmãos, um dia eu fui atender um cliente e eu chego lá, a cachorrinha estava latindo tanto e ela querendo me morder do outro lado do portão, mas muito pequenininha. E ela tentava pular para me morder e não alcançava, e o dono dela chega e falou assim: Tonha para dentro. Eu falei assim: meu Deus, se ele perguntar meu nome eu vou ter que mentir. Eu não tenho coragem de falar que eu tenho o mesmo nome da cachorra. E a cachorrinha não obedeceu aquele primeiro comando. E ele, como um pai, querendo mostrar a sua autoridade, falou: Maria Antônia, para dentro. Eu falei: Jesus, agora que eu vou embora. Graças a Deus que Deus usou de misericórdia comigo, ele não perguntou meu nome. E eu, mais que depressa, saí correndo dali e fui embora. Então não era desse cachorro que Mefibosete falava, porque esse cachorro não é tão morto assim, né? O seu cachorro não está tão morto desse jeito. Talvez nos dias de hoje, Valdir Soriano não teria gravado o seu maior sucesso. Afinal de contas, os cachorros não vivem tão humilhados assim, né?
Então, Mefibosete falava daquele cão abandonado, realmente. Fechamos aqui esse parênteses. Vamos para o terceiro gigante dessa alma que ele precisava vencer. Ele precisava passar por cima. O primeiro era o medo. O segundo era o complexo de inferioridade. Aliás, irmãos, o complexo de inferioridade é algo terrível na nossa vida. Quando nós não acreditamos em nós, quando nós não acreditamos que nós somos capazes de fazer algo, e aí chega um certo tempo que mistura tudo, o medo, o complexo de inferioridade, a vergonha. Não é verdade? Eu lembro que quando eu me converti, um profeta lá no monte, o profeta disse que Deus iria me usar para pregar a sua palavra. E eu pensei, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Eu mal falava. Para apresentar um trabalho na escola que você tinha aqui na frente, eu sempre tirava nota ruim, porque eu não saía bem, às vezes eu não ia também, e eu tinha muita vergonha de falar. E o tempo foi passando, e eu fui algumas vezes tendo aquela oportunidade de trazer uma palavra, mas nunca me saía. E eu lembro que já numa outra igreja, agora recentemente, pouco tempo antes de vir para Ipã, o chamado que tem na nossa vida, quando Deus faz uma aliança conosco, Ele é poderoso para cumprir. Mas nós precisamos vencer o nosso medo, o nosso complexo de inferioridade. E eu lembro que uma vez a Radassa, já grandinha, ela nessa igreja só tinha célula, eu participava da célula, eu dava uma palavra na célula, mas a Radassa um dia me perguntou: papai, você não vai pregar mais? Eu falei: vou, filha, papai não prega na célula. Papai, eu falo pregar de gravata, porque na nossa outra igreja a gente usava gravata. Papai, você tem que pregar aí, Aline, está vendo? Deus está falando com você. Veja bem, eu estou contando essa história porque eu sei que Deus vai destravar coisas na sua vida nessa manhã. Eu estou falando de mim porque eu sei que você precisa ouvir algo de Deus. Você precisa ouvir Deus dizendo: você pode, você consegue, você não é inferior a ninguém, porque o que está dentro de você é o que vai te levar a fazer coisas grandes, e é o Espírito Santo que Ele colocou aí em você, um espírito de ousadia, um espírito de intrepidez, um espírito de coragem. Deus vai te levar a lugares que você não imagina. Você vai fazer grandes coisas, não é por causa de você mesmo, é por causa da palavra, é por causa do Espírito, é por causa do poder da aliança. Glória a Deus. E eu lembro que já na Ipã, pastor Danilo pregou um dia. Você é culpado, pastor Danilo, também. Você pregou um dia na terça-feira, e algumas pessoas desceram a escada, e eu encontrei alguém que disse: pastor Danilo pregou tanto que a unção está pelas escadas e tal. E realmente foi uma bênção. E a Aline, como uma boa esposa que quer encorajar o marido, ela disse: amor, prepara uma palavra, porque daqui a pouco é você. Eu falei: Aline, pelo amor de Deus, você acha que eu vou pregar nessa igreja? Essa igreja só vai pregar o pastor Danilo, pastora Mônica, pastora Vanessa, pastor Cássio. Eu não sei nem falar. Aí ela é um pouco brava. Ela disse: Antônio, mas não é por causa de você, é por causa da unção. É por causa da palavra. Você lembra da promessa que Deus te fez? Então Deus é poderoso para cumprir a palavra. Se você quiser fazer, Ele vai fazer. Eu creio, irmãos, que Ele vai cumprir aquilo que Ele te prometeu, porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar. Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Tudo que Ele te prometeu, Ele vai fazer. Mas você precisa vencer esses 3 gigantes, eu não vou te enganar. E para encurtar a história, realmente eu não me sentia capaz. E quando o pastor Emerson me chamou um dia no gabinete, e quando o pastor convida a gente no gabinete, a gente já fica preocupado. Alguma coisa aconteceu e o pastor vai puxar minha orelha.
E o pastor Antônio, você pode pregar no domingo de manhã? E vem na sua mente aquela palavra que a pessoa, que o profeta, que Deus usou o profeta para dizer: eu vou te usar para pregar a minha palavra. E para a glória do Senhor, eu estou aqui a hora que o meu pastor precisar. Eu estou aqui para dizer: pastor, pode contar comigo. Pode contar comigo. O que Deus mandar falar, eu vou falar. Então ele precisava vencer esse complexo de inferioridade. E o terceiro gigante, ele precisava vencer o próprio nome, que era a vergonha. Porque a Bíblia diz, quando Davi fala, não tenha medo, ele fala, você vai se preocupar com um cão morto como eu, e ele se inclina mais ainda, já estava no chão, já estava para baixo, e ainda se inclinou mais ainda. Eu quero dizer uma coisa, querido, mesmo depois que o rei falou que vai restituir as terras, mesmo depois que o rei prometeu que vai te dar uma mesa farta, mas eu quero ser um profeta de Deus na sua vida nessa manhã. Não adianta as terras restituídas, não adianta a mesa farta do rei, se você ainda continuar se vendo como um cão morto. De que vale as terras restituídas? De que vale uma mesa farta se você não se sente digno de participar dessa mesa? E às vezes nós nos sentimos assim. Eu quero dizer uma coisa, a mesa é para você. As terras são suas. As terras são suas, é uma herança, é um direito seu. E essa mesa é um direito seu, porque o rei disse, você comerá de contínuo da minha mesa todos os dias da sua vida. Essa mesa foi posta para você. Mas se você continuar se vendo como um cão morto, nada vai acontecer. Creia nessa manhã que o poder da aliança é poderoso para arrancar de dentro de você qualquer complexo, qualquer medo, qualquer temor, qualquer espírito de intimidação. Deus vai te levantar nessa manhã. Você vai sair daqui pensando diferente a respeito de você mesmo. Você vai sair daqui dizendo, eu sou capaz, eu posso tudo naquele que me fortalece, eu vou vencer. Não é por causa de mim, mas é por causa da unção que está dentro de mim. Você não é inferior a ninguém. O mesmo Espírito que está dentro de um, está dentro do outro. O mesmo Espírito que ungiu Davi, ele está dentro de você. E olha que Davi só tinha ele sobre. Isso é outra matéria, né? Queridos, Davi tinha o Espírito sobre ele. Você tem o Espírito sobre e o Espírito dentro. Como a pastora Mônica falou na terça-feira, você é a arca. Você carrega a presença dele. Se os antigos faziam tudo aquilo com o Espírito sobre, imagina o que Deus não quer fazer através de nós com o Espírito por dentro. Eu quero que você creia quem você é no Senhor. Você não é um coitadinho, você não é uma coitadinha, você não é alguém incapaz, você não está mais em Lodebar, você foi trazido para a presença do rei, você está no reino, e no reino você tem direito de tudo aquilo que existe no reino. Então ele precisava vencer também a vergonha. Às vezes, a vergonha, o medo, o complexo, a culpa, falam para nós assim, ó, você não pode, você não vai conseguir. Lembra do que você fez? Lembra do que você falou? Lembra da decisão errada que você tomou? Lembra o que Deus tinha prometido para você? Olha para onde você foi. Por causa de uma queda, por causa de um tropeço, por causa de uma falha, você foi realmente para um lugar longe. E aí quando você chega na presença do rei,
você se inclina e diz: eu sou apenas um cão morto. E esses 3 gigantes se unem para dizer que você não pode. E você acaba acreditando. Assim como aconteceu com Adão. A primeira coisa, depois da queda, ele se escondeu. Ele se escondeu, porque esses 3 gigantes entraram em comunhão e colocaram Adão para aquele lugar. São os 3 mesmos gigantes que tentam nos intimidar para dizer que nós não vamos conseguir viver aquilo que Deus nos chamou para viver. Mas nessa manhã, Deus está nos dizendo: existe uma aliança poderosa. Existe uma aliança que foi feita, e o poder da aliança te traz de volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Eu sei que Deus está quebrando, Deus está destruindo os gigantes dentro de você. Eu creio que Deus está quebrando pensamentos de inferioridade. Deus está quebrando em você medos. Você tem medo, você tem vergonha, porque você cometeu algo. Você olha para a sua vida e diz: eu não posso, eu não sou capaz, eu fiz algo que eu não podia fazer. E às vezes essa vergonha por aquele erro que cometemos, ela cresce dentro de nós, e nós nos sentimos paralisados. Mas a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que Ele não se lembra mais. Ele não se lembra mais. Ele já esqueceu. Quando Ele olha para a sua vida, Ele vê você santo. Ele vê você justificado. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, Jesus, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Você é a justiça de Deus. Você é a recompensa pelo sacrifício de Jesus. Irmãos, você acha que Jesus recebeu uma recompensa qualquer? Deus é fiel. Você acha que Jesus recebeu uma recompensa qualquer, algo sem valor? A Bíblia diz que nós somos a recompensa pelo seu penoso trabalho. Queridos, eu vou falar uma coisa para você. Você trabalha o mês inteiro, você não quer receber pouco, não. Você não quer receber qualquer coisa, algo sem valor. Imagina Jesus. Você é a recompensa pelo trabalho dele. Quando ele olha para você, ele diz: valeu a pena. Quando ele olha para você, ele diz: todo o meu sacrifício, todo o meu esforço, foi muito doloroso, foi muito sacrifício, mas valeu a pena. Olha o povo que tem aqui, valeu a pena. Você é a recompensa de Jesus. Então levante a sua cabeça. Aleluia! Você é a recompensa pelo sacrifício dele. Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 18, ele diz: sabendo que não foi por coisas corruptíveis como prata e ouro que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, mas foi pelo precioso sangue de Jesus. Querido, Jesus pagou um alto preço. E eu acho que Jesus era muito inteligente. Não se paga um preço alto por algo sem valor. Não se paga um alto preço por algo que não tem valor. Então, se ele pagou um alto preço pela sua vida, é porque você tem valor demais. Ele confia em você. Realmente, você e eu, nós precisamos de uma limpeza às vezes, né? Nós somos uma peça muito preciosa, que precisamos passar por alguma limpeza. Mas ele providenciou o seu Espírito. Ele providenciou a água viva, a água da vida, a água pura, para nos lavar, para nos limpar. E a Bíblia diz que essa água, ela não está só sobre nós, ela está dentro de nós.
Porque Jesus falou: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão no seu interior. Queridos, não tem apenas uma torneira aberta, tem um rio fluindo dentro de você. Tem um rio fluindo dentro de você. Dentro de você não tem lugar para água parada, porque o Espírito é um rio de águas vivas que está fluindo. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar.